Meu nome é Regina Silva, nasci em 1943, numa pequena cidade no interior de Minas Gerais. Quando eu olho para o Brasil de hoje, fico pensando: o que aconteceu com o meu país? Eu cresci em um tempo onde o Brasil tinha mais dignidade, onde as pessoas respeitavam a ordem e sabiam o seu lugar. O Brasil era um lugar melhor, mais seguro, mais justo. Eu lembro muito bem de como tudo era diferente na minha juventude. Naquela época, a gente sabia que o trabalho duro e a fé em Deus eram as coisas mais importantes. Quando eu era jovem, não havia essa bagunça que vemos hoje. Meu pai sempre dizia que o Brasil estava se tornando uma grande nação e que nós, brasileiros, éramos o povo do futuro. E, sim, o Brasil realmente estava crescendo, não só economicamente, mas como nação. Meu pai, que era um homem simples, sempre acreditou na ordem, no trabalho, na moral cristã e na família. E a família era o alicerce de tudo. Eu me casei jovem, com 20 anos. Tinha um sonho de formar uma grande família, educar meus filhos com os mesmos valores que meus pais me ensinaram. A fé em Deus era, para mim, a base de tudo. Meus filhos foram educados com respeito, com muito amor e disciplina. Se tem algo que eu não tolerava era desrespeito. O Brasil, na época, parecia ter essa mesma mentalidade. Havia respeito pelas autoridades, pelos mais velhos, pelas leis. Não tinha essa bagunça que vemos hoje. A igreja é o ponto de encontro de todos. Era lá que a gente se reunia para rezar, para pedir a Deus forças e sabedoria para lutar pelo bem do país. Lembro-me das missas cheias de fé, das orações pela pátria, e de como todo mundo acreditava que o Brasil seria um país grandioso. E a gente sentia que estava vivendo a parte boa dessa história. O Brasil estava no auge da sua grandeza e todos nós estávamos juntos nessa caminhada. Mas aí, o tempo foi passando e eu comecei a ver as coisas mudando, aos poucos. Eu via a juventude de hoje, tão distante de tudo o que a gente viveu. Eles parecem não saber o valor do trabalho, da fé, do respeito. Eles querem a liberdade, mas não entendem que a verdadeira liberdade vem com responsabilidade. Fico pensando: onde foi parar o Brasil que eu conheci? Onde está a nossa dignidade, nossa união? Eu me lembro de um Brasil mais unido, um Brasil onde as pessoas acreditavam que trabalhar duro e acreditar no futuro era o caminho para a prosperidade. Eu via as pessoas dando duro para conquistar algo, e quando conseguiam, sabiam que aquilo era fruto do seu esforço. Hoje, parece que tudo é mais fácil para quem não tem um compromisso com a sociedade, com a família, com a moral. E isso me entristece. Naquele tempo, as crianças brincavam na rua até tarde da noite, com segurança. Não havia esse medo que se sente hoje. Quando meu filho mais velho, João, voltava da escola, eu não me preocupava. Sabia que ele estava seguro. Sabia que, em qualquer esquina, havia alguém disposto a cuidar, a ajudar. O Brasil estava crescendo, mas de forma sólida, com valores que nos garantiam a ordem e a segurança. E o trabalho? Ah, o trabalho! Todos nós, da minha geração, aprendemos desde cedo que o trabalho era o caminho para a dignidade. Eu cresci vendo meu pai trabalhar como operário numa fábrica de tecidos. Ele chegava em casa exausto, mas com um sorriso no rosto, pois sabia que estava fazendo o melhor para nossa família. Ele me ensinou a importância do trabalho árduo e do respeito pela profissão, seja ela qual fosse. No Brasil de antes, todos tinham um papel a cumprir. O que eu vejo hoje? Muitos querem conquistar sem fazer esforço, sem saber o que é trabalho, o que é luta. Isso, para mim, é o reflexo do que o Brasil se tornou. Um país sem foco, sem rumo. Hoje, a juventude está perdida. Eles não sabem o valor das pequenas coisas. Não sabem o que é se levantar cedo, trabalhar, dar o seu melhor. Tudo parece muito fácil, e isso me preocupa. O Brasil já foi um país mais unido, mais centrado. O povo acreditava no que fazia, confiava no seu trabalho e sabia que, se fizesse tudo com honestidade, seria recompensado. Hoje, o que eu vejo? Uma geração de jovens que acham que tudo é de graça, que não precisam se esforçar para conquistar nada. E isso não é culpa apenas deles, é culpa de uma sociedade que perdeu a capacidade de educar, de ensinar o que é certo e errado. A igreja sempre foi o meu refúgio.
Quando tudo ao meu redor parecia perder o rumo, a fé foi o que me sustentou. As missas, as orações, a palavra de Deus me davam a força para continuar. Acredito que, se o Brasil tivesse mantido esse foco, essa fé, as coisas seriam diferentes. O Brasil de hoje me parece perdido, sem direção, sem saber o que é realmente importante. A fé me ensinou que a vida é mais do que apenas o aqui e agora. A vida é sobre construir um futuro para as próximas gerações. Eu olhava para os jovens da minha época e via o orgulho deles por contribuir para a sociedade, por construir um Brasil melhor. Hoje, não vejo mais esse orgulho. Eu vejo a busca por fama, pelo imediatismo, pelo consumo desenfreado, mas não vejo compromisso com o país, com a família, com Deus. O Brasil de hoje não é o Brasil de antes. Eu vi meu país crescer, vi meu povo trabalhar e lutar por uma vida melhor. Hoje, vejo um país dividido, onde as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Eu me pergunto, o que aconteceu com os valores que nos fizeram grandes? O que aconteceu com a moral, o respeito, a fé? Mas, apesar de tudo isso, eu continuo acreditando. Não vou desistir do Brasil. Eu sei que é possível resgatar o que foi perdido. Eu vou lutar até o fim para ver o meu país de volta ao caminho da dignidade, da ordem, do respeito. Porque, para mim, o Brasil de antes era melhor, e é esse Brasil que eu quero ver novamente. No final dos anos 80, eu já era mãe de 3 filhos. Eu via as coisas mudando lentamente, de maneira quase imperceptível a princípio, mas com o tempo ficou claro que algo estava errado. As pequenas mudanças no comportamento das pessoas, na forma como se tratavam, nos valores que estavam sendo deixados de lado, começaram a se acumular. O Brasil, que eu conheci e que me orgulhava tanto, parecia estar se perdendo. A moral, o respeito, a educação, tudo parecia ir por água abaixo. Naquela época, a sociedade brasileira começou a mudar de uma forma que me deixava preocupada. Eu percebia que as famílias estavam se fragmentando, que o respeito pelos mais velhos já não existia da mesma forma. Antes, os filhos obedeciam aos pais, respeitavam a casa dos outros, eram educados e trabalhavam para alcançar suas metas. Agora, os jovens começavam a agir de maneira mais rebelde, mais descompromissada com os valores que eu e meu marido sempre tentamos passar. Eu lembro de como os valores cristãos sempre foram parte fundamental da nossa vida. Na minha casa, a palavra de Deus era o que nos guiava. Minha mãe e meu pai nos ensinaram a importância de manter a moral e a ética, de ser honesto e de trabalhar duro para conquistar as coisas. A família era a base de tudo, e as pessoas ao redor seguiam esses princípios com orgulho. Era essa fé que dava força para continuar a construir o país, para acreditar que, com esforço e dedicação, todos podiam alcançar o sucesso. Mas as coisas começaram a mudar. A igreja, que sempre foi o lugar onde as pessoas se encontravam, rezavam e se fortaleciam na fé, foi perdendo sua importância para muitos. As novas gerações começaram a se distanciar da religião, e a moral cristã começou a ser deixada de lado. Eu vi amigos e familiares que antes eram tão comprometidos com a igreja, com os valores da família e do trabalho, começando a questionar tudo isso, como se já não fosse mais importante. Eu, como mulher de fé, me vi cada vez mais distante dessa realidade que surgia à minha volta. Quando você vive uma vida inteira baseada naquilo que é certo e bom, é difícil aceitar que a sociedade ao seu redor está se afastando disso. Eu olhava para a juventude e não conseguia mais ver aquela garra, aquele compromisso com o país, com o futuro. Eles não pareciam mais dispostos a lutar pela pátria, a defender os valores que antes foram a base de tudo. E, no fundo, sabia que isso estava criando um Brasil mais fraco, mais desorientado. E não era só a falta de fé que me preocupava. O Brasil, no aspecto político, estava começando a se desintegrar. Antes, mesmo com os desafios, havia um certo consenso de que o país precisava trabalhar junto para crescer. O governo, na época da ditadura, era rígido, mas de alguma forma havia disciplina, havia uma direção. As pessoas sabiam o que esperar e a maioria estava disposta a cumprir seu papel para que o país prosperasse.
Com a redemocratização e as mudanças políticas que se seguiram, parecia que o Brasil estava se perdendo em discussões intermináveis e em uma instabilidade política que só aumentava. A economia do Brasil, que até então estava crescendo, começou a enfrentar dificuldades. O governo deixava de investir nas grandes obras e nas iniciativas que sustentaram o crescimento do país nos anos anteriores. O Brasil parecia cada vez mais dividido, sem uma direção clara. O povo, que antes estava unido em torno de objetivos comuns, agora estava fragmentado, cada um defendendo seus próprios interesses, sem se importar com o bem coletivo. E, com isso, a confiança nas instituições foi se desgastando. Eu vi a classe política se tornar cada vez mais corrupta, e a sociedade começava a aceitar isso como normal. Antes, havia um compromisso com o país. As pessoas que estavam no poder tinham, em sua maioria, a responsabilidade de cuidar do Brasil como um todo. Mas agora, a política estava se tornando um jogo de interesses, um jogo onde o objetivo principal parecia ser manter o poder, não importar os custos. Os escândalos de corrupção estavam por toda parte, e ninguém parecia se importar realmente com a justiça ou com o futuro do país. E foi aí que eu comecei a ficar mais incomodada. Eu sabia que algo precisava ser feito, que o Brasil precisava de uma mudança. Radicalismo não era mais só uma questão de política ou de economia, era uma questão de identidade nacional, de valores. Eu via o Brasil perdendo sua identidade, perdendo o que o fazia ser grande, o que o fazia ser respeitado. O Brasil estava indo para um caminho sem volta. Foi nesse momento de reflexão que comecei a me questionar o que eu poderia fazer para ajudar meu país. Eu já estava velha, mas a vontade de lutar pelo Brasil ainda queimava forte dentro de mim. Eu sabia que não podia ficar assistindo de braços cruzados. Precisava agir. Não sabia exatamente como, mas sabia que o Brasil precisava de algo maior, algo que fosse além do que as palavras podiam expressar. O país precisava de um novo despertar, de um novo movimento que unisse as pessoas em torno da verdadeira moral cristã, da verdadeira educação, do respeito pela pátria e pelo trabalho. E eu estava disposta a ser parte disso, mesmo que fosse difícil. O Brasil, com todos os seus problemas, ainda tinha o potencial de ser o país grande que foi um dia. Eu sentia que a luta pelo resgate dos valores era a única coisa que poderia salvar o país. Eu não podia ficar parada. Eu sabia que o Brasil precisava de alguém para levantar a bandeira da verdade, da fé e do nacionalismo. Eu sabia que, se ninguém fizesse nada, o país poderia estar perdido para sempre. Mas eu não estava disposta a deixar isso acontecer. O Brasil precisava de um grito, e eu sabia que esse grito poderia vir de pessoas como eu, que ainda acreditavam no que o Brasil poderia ser. A luta estava apenas começando. Eu não sabia ainda exatamente o que poderia fazer, mas o sentimento dentro de mim, a vontade de mudar as coisas, estava me consumindo. O Brasil, o país que eu tanto amava e pelo qual tantas gerações de minha família haviam trabalhado arduamente, estava se afundando em uma espiral de desordem, desmoralização e falta de respeito. O povo brasileiro, por muito tempo orgulhoso de sua história, parecia estar cada vez mais desiludido, sem saber em quem confiar ou como reagir. As discussões políticas estavam dividindo a sociedade de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Pessoas que se conheciam há anos, vizinhos, amigos, começaram a se afastar porque tinham opiniões diferentes. As ruas, antes tomadas por alegria e otimismo, agora estavam repletas de tensões e desconfianças. Onde foi parar a união que sempre tivemos? Onde estava o Brasil que acreditava em seus próprios valores? Foi então que, em meio a essa confusão, surgiu uma faísca de esperança. Um grupo de pessoas começou a se organizar, um movimento de cidadãos comuns, como eu, dispostos a lutar para restaurar os valores que o Brasil havia perdido. Pessoas que acreditavam no trabalho duro, na fé cristã, na dignidade e na moralidade. Esse movimento se espalhou rapidamente, principalmente entre aqueles que, como eu, estavam cansados de ver o Brasil se afundando na corrupção e no caos. Eu comecei a acompanhar esse movimento com muita atenção, conversava com alguns amigos que também estavam se sentindo da mesma forma, mas que ainda não sabiam o que fazer.
O que mais me tocou nesse movimento foi a ideia de que a luta não seria apenas por um Brasil melhor politicamente, mas por um Brasil que voltasse às suas raízes, aos seus valores fundamentais de respeito, ordem, moralidade e fé. Era um movimento que queria recuperar a dignidade de nosso país, resgatar a honra de nossa história. Eu comecei a me sentir parte de algo maior. A minha fé em Deus, que sempre foi minha base, agora se misturava com a esperança de que, talvez, ainda fosse possível fazer algo para resgatar o Brasil. O que acontecia com o país não era apenas uma crise política ou econômica, mas uma crise de identidade. As pessoas estavam perdendo aquilo que fazia o Brasil ser único, a essência do nosso povo, o espírito de união, trabalho e fé. Nas reuniões do movimento, ouvíamos discursos fervorosos sobre a necessidade de resgatar a ordem, a moralidade e a justiça. Não estávamos apenas falando de política, estávamos falando sobre a forma como o Brasil deveria ser conduzido, sobre o tipo de sociedade que deveríamos construir para nossos filhos e netos. Sabíamos que não seria fácil, mas eu sentia dentro de mim que precisava fazer parte dessa luta, precisava estar junto das pessoas que acreditavam em um Brasil mais forte, mais unido. E foi nesse momento que, em uma das reuniões, alguém fez a proposta: vamos até o Congresso. O Congresso Nacional, a sede de nossos governantes, representava a alma do Brasil, o local onde as leis eram feitas, onde o futuro da nação era decidido. O movimento queria dar uma resposta ao governo, mostrar que o povo ainda tinha voz, que o Brasil ainda não estava perdido. A ideia era simples: ir até o Congresso e fazer com que o país visse que havia pessoas que ainda se importavam com o que estava acontecendo. Eu não sabia exatamente o que esperar daquele dia, mas algo dentro de mim dizia que era o momento. Fui tomada por uma sensação de urgência. Sabia que esse poderia ser o passo definitivo para tentar restaurar os valores que tanto defendi. O que seria uma simples manifestação para muitos de nossos apoiadores, para mim, parecia algo muito maior. Era a chance de dar um grito, de mostrar ao Brasil e ao mundo que ainda havia pessoas que se preocupavam com os rumos do país, que ainda acreditavam na pátria. As reuniões secretas se intensificaram. Conversas sobre estratégias, a logística do dia da manifestação, tudo foi sendo preparado com muito cuidado. Não queríamos que a ação fosse vista apenas como uma revolta sem propósito, mas como um grito legítimo de um povo que já estava cansado de ser negligenciado. Precisávamos fazer algo que fosse forte o suficiente para chamar a atenção das autoridades, mas também algo que expressasse a nossa fé, nosso amor pelo Brasil e nosso compromisso com um futuro melhor. E, assim, o plano estava traçado. Eu estava determinada, e uma força inexplicável me impulsionava a seguir em frente. Não tinha medo. O Brasil precisava de um despertar, e, se fosse necessário, eu faria parte dele. Eu sabia que estaríamos enfrentando uma grande repressão, pois as autoridades jamais permitiriam que algo assim acontecesse sem um preço. Mas, como já disse antes, minha fé em Deus me dava força para seguir em frente. O dia 8 de janeiro de 2024, o dia que eu tinha tanto esperado, finalmente chegou. Eu acordei cedo, como sempre, e preparei tudo com cuidado. Senti uma mistura de ansiedade e coragem. Sabia que o que faria naquele dia poderia ser lembrado como um marco na história do Brasil. Eu, uma mulher de 80 anos, estava prestes a lutar pelo país em que vivia a maior parte da minha vida. O movimento, que agora estava muito mais consolidado, estava pronto para marchar. O destino era o Congresso Nacional. Eu sabia que seria difícil, que enfrentaríamos resistência, mas, no fundo, eu sentia que era a única coisa que podíamos fazer para tentar salvar nosso país. Não podia mais ficar parada, observando tudo se desmoronando. Eu olhava ao redor e via outros como eu, pessoas comuns, com suas vidas simples, mas com a mesma determinação em seus corações. O Brasil ainda podia ser grande novamente, mas, para isso, precisávamos agir. O momento era agora, e eu não ia perder essa chance de lutar pelo futuro do meu país. No dia 8 de janeiro de 2024, o ar estava carregado de uma energia intensa. O movimento estava mais forte do que eu imaginava.
As pessoas que se uniram a essa causa não eram extremistas ou pessoas de má índole, eram cidadãos preocupados, como eu, com o futuro do Brasil. O Brasil que amávamos, com seus valores cristãos, com sua moral, com seu respeito pelo trabalho e pela família, estava sendo corroído por uma falta de compromisso. E nós sabíamos que tínhamos que fazer algo, ou tudo o que conhecíamos e respeitávamos seria perdido para sempre. Quando começamos a caminhar em direção ao Congresso Nacional, senti uma mistura de reverência e raiva. O Congresso, para mim, sempre foi o coração do nosso país. Era lá que as leis eram feitas, era lá que as decisões mais importantes para o futuro do Brasil eram tomadas. Mas, naquele momento, sentia como se o Congresso estivesse distante da realidade do povo. Ele se afastou das pessoas, se afastou dos valores que sempre guiaram a nossa nação. Então, naquele dia, nós fomos até lá, não só para exigir respeito, mas para lembrar a todos que o Brasil ainda pertencia aos brasileiros de bem. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Brasília, pude ver nos olhos das pessoas ao meu redor o mesmo sentimento de patriotismo e desespero que me consumia. Cada um de nós estava carregando o peso de ver nosso país se desmoronando diante de nossos olhos. A unidade do movimento era impressionante. Não importava a classe social, a idade ou o histórico de cada um, todos estavam ali com um único propósito: restaurar a ordem e os valores no Brasil. Eu sabia que não estávamos sozinhos. Essa marcha representava uma grande parte do povo que, em silêncio, estava sendo negligenciado. A caminhada até o Congresso foi longa, mas a cada passo meu, o peso do que estávamos prestes a fazer aumentava. Eu sabia que, quando chegássemos lá, a polícia nos aguardava, que a repressão seria grande. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma força invencível dentro de mim. Eu estava disposta a lutar, não só por mim mesma, mas pelo futuro de minhas crianças, pelos meus netos e por todos os brasileiros que ainda acreditavam em um país melhor. Estávamos vivendo em um momento de transição, e essa transição dependia da coragem de todos nós. Chegamos à Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso Nacional. Aquelas portas, que antes representavam a autoridade, a nossa história e o nosso futuro, agora pareciam estar fechadas para o povo. Quando olhei para o prédio, senti uma mistura de tristeza e determinação. Eu sabia que o Brasil ainda poderia se salvar, mas para isso era preciso que todos nós tomássemos uma atitude. Não podia mais esperar. O governo não estava ouvindo a voz das ruas. As instituições estavam cada vez mais distantes da realidade do povo. O país estava dividido e sem rumo, e eu estava ali para ajudar a restabelecer a ordem, mesmo que isso significasse ser vista como uma inimiga do sistema. Eu olhei ao meu redor e vi centenas de pessoas com os mesmos sentimentos. Não éramos bandidos, não éramos radicais. Eram pessoas de bem, cidadãos comuns que estavam ali porque acreditavam em um Brasil melhor. O movimento não era contra o Brasil, mas contra os valores que estavam destruindo nossa pátria. Nós não queríamos mais assistir passivamente ao enfraquecimento da nossa nação. A polícia estava à vista, com os escudos e as armas, nos esperando. O medo poderia ter dominado alguns, mas eu não podia mais voltar atrás. O que se passava naquele momento não era apenas um protesto, era uma demonstração de que o povo ainda tinha voz, de que o Brasil ainda podia ser grande. Se tivéssemos que enfrentar a repressão, então enfrentaríamos. Porque a nossa causa era justa. E eu, Regina Silva, não tinha medo de lutar por ela. O movimento começou a se aproximar dos portões do Congresso. A tensão aumentava a cada passo, e os primeiros confrontos começaram a acontecer. A polícia tentou bloquear nosso caminho, usando gás lacrimogêneo e bastões. Mas nós não retrocedemos. Continuamos avançando, com o coração batendo forte e a certeza de que estávamos fazendo o que era certo. Quando conseguimos romper a barreira policial e entramos no Congresso, a sensação foi indescritível. Era como se estivéssemos tomando de volta algo que sempre foi nosso. Não queríamos destruir, queríamos resgatar. Queríamos restaurar o que foi perdido. O Congresso, que um dia representou os valores da nossa nação, agora estava sendo invadido por aqueles que ainda acreditavam nos princípios que o Brasil de antes tinha.
A visão do edifício, o local onde as leis do país eram feitas, foi para mim um símbolo do que o Brasil poderia ser novamente. Nós estávamos ali, não para destruir, mas para lembrar o Brasil de sua grandeza, de suas raízes. A luta era por um país que voltasse a ser um exemplo de ordem e de moralidade. O Congresso estava prestes a ser palco de um despertar, um grito de resistência, que poderia mudar o rumo da nossa história. Eu, Regina Silva, uma mulher de 80 anos, estava ali como uma das vozes de um povo que ainda acreditava na ordem, na moral cristã, no trabalho árduo e na fé. Eu sabia que, ao entrar ali, enfrentaríamos a repressão, mas o que era mais importante era o significado daquele momento. O Brasil precisava de um choque de realidade e, se fosse preciso, nós, o povo, seríamos os instrumentos dessa mudança. O que estava acontecendo no Congresso não era apenas uma manifestação, era um grito por um Brasil que ainda poderia ser salvo. E eu estava pronta para lutar por ele, até o fim. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. O momento que eu havia imaginado durante tanto tempo, o momento em que finalmente pude fazer algo para tentar salvar o Brasil, estava ali, diante de mim. A sensação de estar no Congresso Nacional, no coração da nossa nação, me dava uma força indescritível. O Brasil estava em crise, mas eu acreditava que a única forma de resgatar o país era fazer com que todos vissem que nós, o povo, ainda estávamos aqui, dispostos a lutar pelos valores que um dia tornaram nossa pátria grande. À medida que nos aproximávamos do prédio, a tensão aumentava. A polícia estava lá, tentando impedir nossa entrada com barricadas e um forte aparato de segurança. Mas ninguém de nós se intimidou. O que estávamos fazendo era muito maior do que qualquer força policial ou qualquer ameaça. Estávamos reivindicando nosso direito de ser ouvidos, nossa chance de mostrar que o Brasil de antes, o Brasil de valores sólidos e morais, ainda poderia ser resgatado. Quando rompemos as barreiras e conseguimos finalmente entrar, senti um misto de emoção e coragem. Eu, uma mulher idosa, estava ali, dentro do Congresso, como uma das tantas vozes de um povo que se sentia esquecido. Não éramos criminosos, éramos cidadãos que estavam lutando pela nossa pátria, pela nossa história, por nossos filhos e netos. Estávamos tomando de volta um espaço que havia sido ocupado por políticos que já não representavam mais a vontade do povo. A polícia começou a agir com mais violência. Com bastões e spray de pimenta, eles tentavam nos dispersar, nos empurrar para fora do Congresso. A repressão foi brutal. Eu fui empurrada, levada para longe, sentindo a dor dos golpes, o ardor dos gases, mas algo dentro de mim me dizia que não poderia desistir. Aquelas barreiras de segurança, os gritos dos policiais, não eram nada comparados à minha luta pelo Brasil. O país que eu conhecia estava desmoronando, e, se fosse necessário, eu enfrentaria tudo isso para que ele tivesse uma chance de se reerguer. Lá dentro, o caos foi tomando conta. Gritávamos palavras de ordem, tentando passar a mensagem de que o Brasil não havia se perdido. Cada passo que dávamos, cada grito que ecoava nos corredores do Congresso, era uma demonstração de resistência. O Brasil não podia mais ser governado por políticos que não ouvissem a sua gente, que não respeitassem seus valores. Estávamos ali para lembrá-los de que ainda havia quem se importasse com o futuro do país, com a preservação da sua história e das suas tradições. Mas a repressão não demorou a se intensificar. A polícia cercou o prédio, aumentando a pressão sobre os manifestantes. O medo se espalhou, mas, ao mesmo tempo, a sensação de estar fazendo algo significativo se espalhou entre todos nós. Sabíamos que essa luta, embora parecesse perdida naquele momento, ainda era importante para o futuro do Brasil. Mesmo que não fosse naquele momento que tudo mudasse, estávamos plantando a semente para que, algum dia, o Brasil voltasse a ser o país de moral e dignidade que eu conhecia. Eu vi muitas pessoas ao meu redor sendo empurradas, sendo agredidas, e me senti profundamente comovida. As pessoas estavam dispostas a tudo por um Brasil melhor, e eu, mesmo com a dor, mesmo com os olhos lacrimejando pelo gás lacrimogênio, não podia abandonar a luta. Eu vi homens jovens, mulheres como eu, idosos, todos unidos com o mesmo sentimento de que a pátria precisava ser salva.
O que acontecia ali não era apenas uma invasão, mas uma declaração de que o povo ainda tinha o poder, ainda acreditava no futuro do Brasil. O confronto continuava, e a polícia começou a nos arrastar para fora. As viaturas estavam ali, esperando para nos levar para a prisão, para silenciar nossas vozes. Mas eu sabia que a nossa causa era maior do que qualquer prisão. Eu sabia que estávamos fazendo o que era certo. Eu estava pronta para ser levada, pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse, porque o Brasil precisava ser resgatado. E nós, como povo, tínhamos o direito de lutar por ele. Quando fui presa, o coração apertado de dor pela minha idade, pela violência sofrida, mas também de orgulho, porque sabia que eu tinha feito o que muitos estavam pensando, mas não tiveram coragem de fazer. O Brasil estava precisando de uma revolução de valores, de um choque de consciência, e eu não podia esperar mais. Não podia esperar que as próximas gerações vissem o país se perder sem tentar algo para mudar. Eu me vi no fundo de uma viatura, com os olhos fechados, e uma pergunta se repetindo na minha mente: será que o Brasil ainda tem conserto? Mas a resposta era clara, mais forte do que nunca. O Brasil podia ser recuperado, mas para isso, ele precisava da ajuda de pessoas dispostas a lutar por ele. Eu tinha dado o primeiro passo, mas sabia que essa luta não terminaria ali. O que começamos no Congresso, mesmo com a repressão, era apenas o começo. A luta pelo Brasil de antigamente, o Brasil que respeitava a moral cristã e a dignidade do trabalho, estava apenas começando. Eu, Regina Silva, sabia que o caminho seria longo, mas estava disposta a seguir até o fim. Quando fui levada para a prisão, com o coração cheio de dor e de orgulho, sentia que minha missão estava apenas começando. O Brasil precisava de um despertar, e eu seria uma das muitas vozes que continuariam a lutar por um país mais justo, mais digno, mais unido. O Congresso havia sido invadido, mas a batalha estava longe de terminar. Hoje, quando olho para trás e lembro de tudo o que aconteceu naquele 8 de janeiro de 2024, ainda sinto a adrenalina daquele dia. A dor no corpo, as mãos que tremiam de tanto nervosismo, mas, ao mesmo tempo, a sensação de dever cumprido. Eu, Regina Silva, uma mulher simples, que cresceu no interior de Minas, sempre com o coração cheio de amor pelo Brasil e pela fé cristã, fiz o que pude. Talvez minha ação tenha sido pequena para muitos, talvez não tenha mudado o destino do país naquele momento, mas sei que eu dei meu grito de resistência. E não sou a única. Há muitos outros que, assim como eu, não estavam dispostos a assistir o Brasil desmoronar sem fazer nada. Depois da repressão, da prisão e dos dias difíceis em que fui tratada como uma criminosa por lutar pelo que acreditava, minha mente nunca deixou de pensar no Brasil que perdemos. Eu sabia que o futuro do país estava nas mãos de todos, não apenas das autoridades. O Brasil estava se perdendo, mas eu acreditava profundamente que ele poderia ser recuperado, que, com esforço e coragem, poderíamos voltar a ser a nação forte e digna que já fomos. Não era uma luta de poucos, era uma luta de todos que ainda acreditavam na moral, na ordem e na justiça. Eu não era a única no movimento. Muitas outras pessoas, como eu, sentiram a mesma indignação, o mesmo desgosto ao ver o Brasil sendo destruído por aqueles que estavam no poder. Aquelas pessoas que, na prática, não estavam mais cumprindo com os princípios que fizeram o Brasil grande, o respeito pela família, pelo trabalho, pela religião e pelo país. E o mais triste é que muitos ainda não perceberam o quanto estavam perdendo. O Brasil precisava de um recomeço, mas não seria fácil. Nada que vale a pena é fácil. Após ser solta, continuei a caminhar pelos mesmos passos, mas agora com um entendimento mais profundo. A luta que começamos não terminou com aquela invasão ao Congresso. Era apenas o começo de algo muito maior, algo que ultrapassava uma simples manifestação de descontentamento. Era uma verdadeira revolução de valores. O Brasil precisaria, mais do que nunca, de pessoas dispostas a manter acesa a chama da moralidade e da justiça. Não bastava apenas fazer barulho. Era preciso transformar o país de dentro para fora, começando pela nossa própria conduta, pela nossa própria fé e pelo nosso compromisso com o país. Eu sabia que os tempos seriam difíceis.
O que eu vivi no Congresso foi só o reflexo de um Brasil que estava indo para o abismo, mas que ainda tinha chance de ser salvo. A repressão não me fez recuar, pelo contrário, apenas fortaleceu minha convicção. Quando olho para os jovens de hoje, vejo que muitos estão perdidos, não sabem mais o que é lutar por um propósito maior, por um país que se preocupa com o bem coletivo. Mas também vejo uma nova geração, que aos poucos vai se despertando, que começa a entender que não podemos ficar passivos diante da crise que o Brasil vive. Eu não sou uma heroína. Não fiz nada que qualquer brasileiro de bem não faria se estivesse no meu lugar. Mas o que aprendi foi que, por mais que a luta pareça impossível, por mais que a repressão seja forte, nunca devemos desistir de defender aquilo em que acreditamos. O Brasil pode voltar a ser o que era antes, mas para isso precisamos de um esforço coletivo, de um resgate das nossas raízes, da nossa cultura, dos nossos valores cristãos. Não basta apenas criticar, é necessário agir. Hoje, eu vejo muitas pessoas que ainda tentam nos calar, tentando apagar a nossa história e a nossa memória. Eles querem que o Brasil esqueça os valores que o fizeram grande. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. Minha história, nossa história, a história do Brasil não pode ser esquecida. Não podemos deixar que o país seja destruído por aqueles que se esquecem do que é realmente importante. Eu acredito que, mesmo com toda a repressão, com todas as dificuldades, estamos no caminho certo. O Brasil pode ser restaurado, mas isso vai exigir muito mais do que simplesmente esperar que as coisas melhorem. Vai exigir sacrifício, trabalho árduo, fé e, acima de tudo, união. O Brasil de antes era melhor, e o Brasil de agora pode ser melhor. Se nós, os brasileiros, acreditarmos nisso e lutarmos por um futuro melhor, podemos conseguir. Não vou parar de lutar. O Brasil não vai se perder. Eu, Regina Silva, sou uma das muitas que não se rendem. E a nossa voz vai ser ouvida. Porque, no fundo, sei que o país ainda pode ser grande. E, por isso, continuarei a lutar todos os dias, não importa o quanto nos tentem silenciar.